Antes de qualquer coisa, quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e um começo de semana repleto do amor de Deus. A semana mal começou e já começou pegando fogo na política. Ao começar por uma informação diretamente da mesa de Trump, que, segundo informações, tem deixado toda a esquerda em pânico. Trump acaba de falar que o presidente está com os dias contados. Mas não é só isso não. Lula acaba de decretar GLO e deixa muita gente indignada. E ainda se não bastasse tudo isso acontecendo, gente, grande autoridade política acaba de ser assassinado. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês descobrirem o que vai trazer um aliado de Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos, que envolve o nosso Brasil e as facções criminosas, que vai deixar cada um de vocês de queixo caído. Ainda temos um militar de alta patente que trouxe uma informação importantíssima, que pode realmente, gente, derrubar o ministro Alexandre de Moraes de vez. Só não vou ficar dando muito spoiler desse vídeo, tá, gente? Para ele não ficar muito longo. Mas, por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar seu like e se inscrever no canal. Já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Lacombe, como sempre, perfeito e precisa em suas análises. Olhem o que ele revelou. Alexandre de Moraes, ele determinou a preservação integral das provas relacionadas à mega operação da polícia contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A medida seria para garantir a revisão e o controle da atuação policial por parte do Ministério Público. Ele é o novo relator, tá, da DPF das favelas, o Constantino já falou, não deveria ter sido indicado dessa forma que foi pelo Fachin, absolutamente, mas fazer o quê? E o Moraes destacou que a determinação segue o que foi fixado pelo plenário do STF no julgamento da ação, preservar os vestígios de crimes e assegurar a independência técnica das perícias em investigações de crimes contra a vida. Ana, porque a gente tem a tal da audiência de custódia, né, em que 60%, mais de 60% dos detidos são soltos. E tem essa DPF, que é um absurdo completo, que ela não proibiu completamente as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, mas ela criou uma burocracia gigantesca, né? Como a gente falou já no programa, você tem que avisar a um mundo de gente, né, que vai fazer aquela operação, tem que ter ambulância postos, a chance de vazar informação é enorme. E está aí o Alexandre de Moraes metido nessa história, querendo encontrar vítimas da sociedade entre os mortos, provavelmente. Vou ser muito breve, Lacombe. Metido nessa história, é exatamente isso, porque bem-vindo ele não é. Ele não tem absolutamente nenhum suporte constitucional para estar metido nessa história. O Consta mencionava ali, eu vi na entrevista do governador do Rio essa semana, ele fala exatamente da legislação no Brasil hoje, que, por exemplo, um bandido que assalta em 24 horas ele está de volta, e se depois ele é condenado, se é assalto à mão armada, ele vai para 16 anos, e se ele tem outras passagens, se a capivara dele é longa, se ele tem outras passagens pela polícia, vai somando, pode chegar a 34 anos ou a 20 e poucos anos. Aí, se ele é condenado de 4 a 12 anos, se é a primeira infração dele, ele cumpre 1/6 da pena, com 8 meses ele já está na rua e já está no crime novamente. Enquanto isso, Débora do Batom, 16 anos, idosos 14, 15 anos, isso só já seria um absurdo. Agora, o problema dessa federalização, dessa DPF 635, é exatamente isso, é você ter que avisar um monte de gente e vai vazar a operação. A gente sabe muito bem que hoje o crime organizado ele está institucionalizado, seja nível estadual, nível federal. Hoje existem ali uma série
de artérias que vão ficar sabendo dessas operações. Lembram daquela operação Martelo da Meia-Noite, da Casa Branca, né, de usar ali os aviões invisíveis, os stealth, os B-2, para fazer aquela operação para bombardear as instalações nucleares do Irã? Aquela operação, ela foi uma operação que muita gente reclamou, inclusive gente até do Pentágono. Não, mas nós não ficamos sabendo dessa operação? Pois o Donald Trump disse, realmente, pouquíssimas pessoas ficaram sabendo dessa operação, porque se aqui nos Estados Unidos eles tinham medo que vazassem informações sobre aquela operação, imaginem no Brasil. No Brasil, que você tem que avisar absolutamente todo mundo. Não tem como, Lacombe. Portanto, a palavra é essa. Mais uma vez, Moraes metido onde ele não é chamado, não foi chamado, mas que a Constituição também proíbe que ele esteja metido. Ele deveria se atentar apenas a abrir a Constituição, ver o que está ali e voltar para sua cadeira de togado, que é o que ele deveria fazer. Mas hoje a gente sabe que não é assim que ele opera. E agora, olha o que vai dizer magistrado, ex-desembargador Sebastião Coelho, nosso futuro senador da República. Um alerta a cada um de nós. Quero desejar uma boa semana a todos e quero conversar com os cristãos do nosso país, católicos, espíritas, evangélicos. Vocês sabem que tem uma vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, uma vaga de ministro. Está sendo falado o nome de uma pessoa que se identifica como evangélica, não é, para essa vaga. Eu quero conclamar os senadores evangélicos cristãos desse país a que não embarquem nessa canoa furada. A Bíblia diz, por seus frutos os conhecereis. Você não conhece uma pessoa pelo que ela fala, mas pelo que ela produz, pela sua vida. Então, uma pessoa que serve a um governo de esquerda, onde o presidente da República diz que tem orgulho de ser cada vez mais esquerdista, mais socialista, não pode ir para esse cargo com a condição de cristão evangélico. Se essa indicação for confirmada, eu vou mostrar fatos concretos que não recomendam esse cidadão. Se ele quiser ir como militante do PT, está tudo certo, porque ele vai dar as suas decisões servindo ao governo do PT, mas falando em nome dos evangélicos, não. A Bíblia diz em Mateus 7, 17 e 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, senadora Damares, senador Carlos Viana e todos os senadores evangélicos e cristãos verdadeiros, eu espero que os senhores fiquem atentos para que esse cidadão, se for indicado, não assuma essa cadeira na condição de cristão. Se ele quiser assumir como um militante petista, está tudo certo, porque ele vai lá para o Supremo Tribunal Federal, não vai deixar as suas práticas esquerdistas. Não. E o que é que vai acontecer, meus irmãos evangélicos? Cada decisão que ele der, vai aparecer o ministro evangélico, vai envergonhar o evangélico. Eu não vou dar o nome dele ainda, mas se for o indicado do senhor Lula, eu vou mostrar pelo menos 3 fatos que não recomendam como cristão, especialmente como um cristão evangélico. Uma boa semana a todos, paz a todos e vamos juntos, que nós temos um país que depende da nossa força e da nossa união. Paz a todos. E vocês têm uma suspeita de quem seja? Se tem, deixa aqui nos comentários. E agora, gente, parem tudo que vocês estão fazendo, porque se vocês acham que quem está travando o crime organizado é só o Lula, vocês vão ficar surpresos com esta declaração. Mas antes, olha o que aconteceu lá na Alerj, que vai deixar vocês chocados. Que bom que temos nossos deputados estaduais de direita, né?
para realmente colocar esses esquerdistas em seu devido lugar. De pedir um minuto de silêncio para as vítimas da mega operação que aconteceu de ontem para hoje no Rio de Janeiro. Pela ordem, presidente. É sobre o mesmo tema, só deixar claro aqui que essa Câmara Municipal, ao meu ver, deve sim homenagear as vítimas, mas as únicas vítimas da operação são os policiais que morreram em combate. Criminoso não deve ser homenageado por essa casa. Criminoso que entra em confronto com a polícia e mata pai de família. Portanto, sou a favor do minuto de silêncio, mas somente as verdadeiras vítimas. Não, presidente. Pela ordem, presidente. Homenagear bandido! Essa casa não vai homenagear bandido! Pode gritar, Essa casa não vai homenagear criminoso, não vai ser homenageado. Eu me recuso a fazer minuto de silêncio pro criminoso. As vítimas inocentes serão homenageadas. Criminoso aqui não tem direito a minuto de silêncio, não. Se você não tem educação, os demais têm. Senhor presidente, se vocês não têm educação, os demais têm. Respeita a opinião de todo mundo. Esta casa é uma casa não é sua casa, onde são criadas leis para defender o cidadão de bem, não para defender bandido. Não faremos homenagem para bandido nessa casa. Não faremos uma homenagem para bandido. Respeita a opinião de todo mundo. Traficante com fuzil que atira na polícia é bandido. Não existe pena de morte no Brasil! Não existe pena de morte! Criminoso não terá minuto de silêncio aqui nessa casa. Eu me recuso a ficar em silêncio pro criminoso morto. Vai embora! Vai embora! Não vai ter um minuto de silêncio para quem atira policiais! Homenagem aos policiais heróis ontem. Vai lá pro Rio, então! Vai lá morar com eles, não respeita ninguém. Vai lá morar com eles, Não é novidade que você não fique em silêncio. Vai lá morar com eles, pô! Por não ter Aqui respeito não! com ninguém. O polícia saiu de casa para trabalhar e defender a sociedade! Policial é herói no Brasil. Policial é herói no Brasil. Minuto de silêncio pelos policiais mortos. Criminosos não vai ter minuto de silêncio nessa casa. Não vai ter. Tá bom, Adriano. Pela ordem, presidente. Eu vou dar uma opinião. É lógico que os ânimos estão aflorados depois do que aconteceu no Rio de Janeiro ontem. Aflorados. Comentário de todos os lados. Vejo hoje, vereador Senival, que já mudou um pouco. Só um minutinho, vereador Senival. Eu percebi que sim, os dois lados aqui estão. Mas os comentários de ontem, que a mídia um pouco mais engajada, que foi muito crítica, hoje já comecei a ver alguns posicionamentos diferentes. Por exemplo, eu vi o César Tralli agora há pouco no jornal hoje, se solidarizar com as famílias das vítimas policiais, o que é uma mudança radical para a Rede Globo de televisão. O que eu gostaria de sugerir aqui, se os senhores concordam? Os dois lados. Obviamente foram 4 policiais mortos, mais de 100 mortos, baleados pela polícia, mas há uma possibilidade grande, presidente, que haja ali, entre esses 100, algumas vítimas civis, alguns inocentes que não têm nada com isso. Eu acho que a Câmara de São Paulo... que a gente quer fazer. Desculpa, deixa eu concluir, por favor, doutora Adriles. O presidente Milton Leite também não aceitava fazer um minuto de silêncio aqui por aqueles mortos pela polícia lá em Santos, quando alguns vereadores pediam, sabidamente, membros ligados à facção criminosa PCC. O que aconteceu no Rio, eu sugiro aqui, presidente, que façamos um minuto de silêncio para os policiais mortos em combate, trabalhando, e para os possíveis inocentes mortos ontem, somente. Pela ordem, presidente. Pelos bandidos, eu também acho que a casa não é a tradição dessa casa. Pela ordem. Pode pôr em votação, presidente. Só um minuto, peraí. Vamos dar pela ordem para a vereadora Luna Zanatini. Não, eu já peço de antemão que ninguém grite na minha fala. Pela ordem, presidente e a casa... Vida não tem cor, não tem classe, tortura, morte, extermínio. Isso não deveria ser discussão aqui na Câmara Municipal. E quando a gente fala de vítimas, a gente também está falando de todos. Então esse é o nosso pedido, inclusive... Bandido não é vítima, inclusive, porque a gente já teve operações... Pela ordem, senhor presidente. Deixa ela falar. Respeita É que eu já pedi, porque é de costume. O vereador Adriles sempre interrompe. De costume. Esse é o costume. Silêncio por criminoso, eu realmente não vou ficar. Espera, Adriles, deixa ela acabar. Vou te dar a palavra, um minuto. Pode continuar, vereadora. Pode continuar, vereadora. Ela está defendendo o criminoso. Calma. E assim, a gente queria pedir um minuto de silêncio pelas vítimas. Esse é o nosso pedido aqui. Então, para a gente não ter confusão nessa discussão. Você viu, Adriles, é pelas vítimas. Ela está... Vítimas. Não é vítima. Um minuto de silêncio pelas vítimas. Bandido é quem é julgado, vereador condenado. Inocentes.
Excelente. Pela ordem, senhor Pelas presidente. vítimas, pelas Pela ordem, vítimas. senhor Deixa eu dar a presidente. palavra para o vereador Nantes. Pela ordem, senhor presidente. Assim como vocês pediram, deixa eu dar Pela agora ordem, senhor pro Nantes. presidente. Por Eu favor, respeitei a Nantes. fala, espero que seja respeitado. Senhor presidente, é sempre notório por parte... Senhor presidente, é sempre notório por parte, principalmente da oposição nesta casa, que muitas vezes, quando há confrontos policiais e com mortes de marginais, muitas vezes esses parlamentares vêm defender um preto pobre que mora na favela, vítima do crime organizado, vítima do tribunal do crime. Eu nunca vi ninguém vir defender aqui. Então onde que tá? Onde que tá o senso de justiça? Eu nunca vi ninguém pedir um minuto de silêncio por uma vítima do crime organizado aqui. Realmente, né, gente? Agora prestem atenção no que vai dizer de Red Pill sobre quem está travando o crime organizado no Brasil. Mas antes, para desespero da esquerda, olhem essa pesquisa que acabou de sair. Falando para aquilo que é notícia internacional, porque o mundo observa o que ocorre no Brasil com essa nossa vulnerabilidade na segurança pública, né? Que é essa condição de você sair na rua amedrontado, sem saber se vai ser roubado, porque aqui nós estamos na Avenida Paulista, que é uma referência turística. Aqui é fácil ter policiamento, não ter o avanço de gente que está vendendo drogas nas esquinas, aqui é fácil. Aí tá tudo bonito, limpinho. Mas quando a gente fala para as áreas marginais das grandes cidades, a exemplo do Rio de Janeiro, em que as comunidades, inclusive, nem ficam nessas áreas marginais, elas ficam espalhadas no coração da cidade. Quando a gente fala sobre esses locais, o avanço do crime organizado, o avanço do Comando Vermelho, quando ocorre uma operação como essa, choca, porque a gente atesta a grandiosidade de um crime organizado, e também aparece numa pesquisa, que é a que nós vamos aqui compartilhar com vocês, tá? Temos pesquisas, respostas de uma pesquisa. Aliás, tivemos ontem uma pesquisa divulgada pela mesmíssima Genial Quest, mas uma pesquisa aplicada dentro de cidades do Rio de Janeiro, e a grande maioria apoiando a operação da última terça-feira. Vamos aqui com a novidade? Vamos com esta segunda-feira, mais perguntas que foram feitas e que foram divulgadas hoje. Aponta que a maioria dos moradores do estado do Rio de Janeiro se diz a favor de facções criminosas serem enquadradas como organizações terroristas. Vejam aqui, você é contra ou a favor de enquadrar organização criminosa como terrorista? Isso aqui é um debate gigantesco, tá, gente? Porque o terrorismo é o quê? Tocar o terror? Então, esse é o entendimento de terrorismo. Agora, o entendimento de terrorismo, quando você mata o outro por causa de uma divergência, por exemplo, religiosa, aí seria uma outra condição de terrorismo. Esse debate é muito grande. Mas olha aqui, 72% dos fluminenses apoiam a medida. Ampla maioria. Olha que a diferença. E Lula já deixou bem claro, né? E Ricardo Lewandowski, seu ministro da Justiça, não vai classificar o PCC e o CV como organização criminosa. Aí a pergunta que fica é, quem mais está travando essa batalha? E olha o que disse Didi Red Pill. Muita gente acredita que o maior entrave para o combate ao narcoterrorismo no Brasil é o governo Lula. Sim, e você não está de todo errado se você pensa assim, porque afinal de contas é esse desgoverno que se recusa a admitir o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas. Porém, o maior entrave realmente para o combate à criminalidade e ao crime organizado no Brasil são os nossos tribunais superiores. Recentemente, o nosso senador Jorge Seife fez um levantamento no STJ, aonde eles liberaram 9.000 traficantes no ano de 2024. 9.000 saíram pela porta da frente do STJ. Quando a gente vai para o maior tribunal superior do Brasil, que é o STF, aí é que o bicho pega mesmo. A gente sabe o que Fachin fez no verão passado, durante a pandemia, quando ele simplesmente se recusou a deixar que as polícias pudessem fazer operações nas favelas do Rio. Inclusive, não poderia nem sobrevoar de helicóptero. Ou seja, durante todos esses anos, foi se criando um monstro, um bunker inexpugnável dentro das favelas do Rio, onde cada vez mais eles se fortificavam, cada vez mais comprando armamento mais letal, mais pesado, e a polícia
sem poder fazer nada. E agora, depois dessa operação, onde 120 bandidos foram mortos, uma operação de extremo sucesso que catapultou a popularidade do Cláudio Castro para as alturas. Ele hoje é aplaudido onde ele vai. A gente viu recentemente, ontem, né, na verdade, ele sendo aplaudido numa igreja. Então, o que demonstra que a população está ao lado do governador, ao lado do BOP, ao lado da polícia. Já o STF, a gente não pode falar o mesmo. Porque o ministro Alexandre de Moraes, que recebeu de bandeja do Edson Fachin a relatoria da ADPF das favelas, ele simplesmente, após essa operação bem-sucedida, mandou o governador do Rio, Cláudio Castro, explicar de maneira detalhada a operação no Rio. Bom, ele fez 18 perguntas ao governador do Rio, algumas que são simplesmente impossíveis de serem executadas, como, por exemplo, a preservação dos locais do crime, aonde, evidentemente, a própria população e os traficantes retiraram seus comparsas lá de dentro da mata, mudaram as roupas, etc. Não tem como preservar nada nessa situação. Além disso, o ministro também, como eu falei, mandou preservar as provas e que a defensoria também tivesse acesso. Ora, meu Deus, a defensoria é coalhada de esquerdistas, de petistas, todos infiltrados lá dentro, cupinzando a máquina pública e, evidentemente, que a defensoria vai achar milhões de defeitos para engessar futuras operações da Polícia Militar do Rio de Janeiro nas favelas. E hoje, a gente não pode se esquecer que o próprio ministro Alexandre de Moraes vai conduzir uma audiência com o governador Cláudio Castro sobre a mega operação. Muito curioso, né? Que agora ele esteja preocupado, mas com a vida dos bandidos e não com a vida dos policiais mortos. Eu não vi, em momento algum, nenhuma autoridade, grande autoridade, Gilmar Mendes, que fala pelos cotovelos e falou sobre essa operação, dizendo que ela foi desastrosa. Eu não vi o Gilmar Mendes nem o ministro Alexandre de Moraes preocupados com as vidas dos 4 policiais que foram mortos e dos 8 que estão internados, sendo que um deles, inclusive, perdeu uma perna. Aonde está a ministra dos Direitos Humanos? Aonde está o governo Lula atuando ao lado dos policiais? Enfim, é tudo uma patifaria, é tudo uma canalice que tem a rubrica, a assinatura da Suprema Corte. Então, meus amigos, o principal problema no Brasil hoje para o combate à criminalidade, ao crime organizado e às ações desses narcoterroristas é sim a Suprema Corte brasileira. É triste. Olhem o que ele disse. E agora, gente, prestem atenção nesta notícia que saiu diretamente dos Estados Unidos, que, segundo informações, pode realmente derrubar o ministro Alexandre de Moraes de vez. Olhem isso. Por conta da perseguição do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Nós temos hoje nos Estados Unidos vários, talvez dezenas de brasileiros pedindo asilo político por conta da perseguição e da violação de direitos humanos do Alexandre de Moraes, que é agora sancionado pela Lei Magnitsky. Nós temos Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro, as pessoas do 8 de janeiro, Rodrigo Constantino, várias outras pessoas que estão lá pedindo asilo. O primeiro asilo acaba de ser concedido. E sabe para quem? Para esta pessoa aqui, ó, uma jornalista que se chama Elisa Robson. E não tem nada a ver com 8 de janeiro. Elisa Robson, na verdade, ela estava sendo perseguida por Alexandre de Moraes por estar escrevendo artigos e falando abertamente sobre o caso do Carvajal. Carvajal, braço direito do Maduro, que falou em várias delações da ligação entre Maduro, narcotráfico, Lula e várias outras lideranças da esquerda no Brasil. Em consequência disso, em 2023, ela fugiu para os Estados Unidos depois de perceber que ela estava sendo perseguida. E agora sai essa notícia que eu quero compartilhar com vocês. Sabe que aqui nos Estados Unidos nós tivemos uma notícia da nossa entrevistada na semana passada, Elisa Robinson, que ela é a primeira pessoa do Brasil
que recebeu oficialmente o asilo político em virtude das ações de Alexandre de Moraes. Então você veja, hoje Alexandre de Moraes é visto aqui nos Estados Unidos como um protagonista de um momento caótico institucional do Brasil que chega ao ponto de caracterizar uma juristocracia, um estado de exceção, uma perseguição política, e hoje nós já temos um brasileiro, na verdade uma família, né? Porque quando ela recebe o asilo político, toda a sua família acaba recebendo o asilo, oficialmente é a primeira pessoa. Sabemos que o caso do Didi Redpill, lá na Polônia, ele foi o primeiro brasileiro a receber o asilo político definitivo, ou seja, oficial de um governo. Agora, a Elisa Robson, que nós entrevistamos semana passada aqui, e recebeu oficialmente o asilo político aqui nos Estados Unidos. Veja que o Alan dos Santos ainda não recebeu, a própria juíza Ludmilla ainda não recebeu, vários brasileiros que se refugiaram aqui, fugindo da questão do 8 e 9 de janeiro, não receberam asilo político, mas a Elisa Robson foi a primeira. Nós temos, então, um caso emblemático que está acontecendo que prejudica ainda mais o Alexandre de Moraes. E está aqui, ó. Eu comecei essas investigações no final de 2021, já tinha ouvido falar de algumas coisas, mas foi nesse período que comecei a prestar atenção nas declarações que saíam, aos poucos, em veículos europeus. Me chamou a atenção um personagem que eu não conhecia, falando sobre como as coisas aconteciam de forma ilegal na América Latina. As primeiras declarações dele já me deixaram alerta. Quis entender a origem daquelas informações. Do Armando Carvajal Barrios, o El Polo, que fala sobre a ligação da Venezuela, que mandou dinheiro para Lula, para o PT, financiou partidos e lideranças de esquerda na América Latina. Esses artigos, essas falas dela, essa investigação dela, fez com que ela tivesse que fugir do Brasil de acordo com a perseguição que ela estava sofrendo pelo Alexandre de Moraes. E hoje ela é a primeira brasileira a receber asilo nos Estados Unidos. O governo americano está dando asilo a uma jornalista brasileira por estar fazendo uma investigação sobre o financiamento do narcotráfico na esquerda brasileira, e o juiz Alexandre de Moraes estava perseguindo. Nós temos hoje várias pessoas que fugiram do Brasil pedindo asilo em vários países e estão conseguindo esses asilos, porque quando eles apresentam o que está acontecendo, o governo daquele país fala, não, isso aqui é surreal. Oswaldo Eustáquio na Espanha, Eduardo Tagliaferro, no caso, Eduardo Tagliaferro na Itália, que era assessor do Alexandre de Moraes, o braço direito dele no esquema, na indústria da censura e perseguição nas redes sociais. A situação está tão deplorável para Alexandre de Moraes que vai ficar impossível ele viajar pelo mundo para falar sobre democracia, direito, Constituição, o Estado Democrático de Direito. Mas ele parece não perceber isso e continua avançando e dobrando a aposta e perseguindo, e inventando desculpas para prender, para censurar, para oprimir, para diminuir cada vez mais direitos fundamentais. Onde que você acha que isso vai dar? Você acha que eles vão retirar a Magnitsky? Eles acabam de dar um asilo a uma jornalista perseguida por essa pessoa, e você acha realmente que essa Magnitsky vai ser retirada? Isso é vergonhoso. Eu conversei com a Elisa Robson uma vez, num podcast aqui na minha cidade, e o que ela conta é estarrecedor. O narcotráfico, dinheiro de corrupção da Venezuela, financiando Lula, partidos de esquerda e PT. E por isso, olha só, para uma denúncia contra o Lula, uma denúncia baseada em uma delação de um cara que confessou o crime, ela se tornou perseguida do Alexandre de Moraes. Bom, gente, mas até que enfim o presidente decretou o GLO. Aí vocês ficam imaginando, né? Nossa, ele decretou o GLO porque realmente a situação do crime aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, está um absurdo. Só que não. Olhem isso. Lula decreta GLO em Belém para a realização da COP30. O uso das Forças Armadas em Belém foi autorizado no período de 2 a 23 de novembro. O presidente Lula do PT decretou nesta segunda-feira, dia 3, hoje, a aplicação de um decreto, uma GLO, a garantia da Lei e da Ordem em Belém do Pará, local que reunirá lideranças globais para reuniões da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, da COP30. A decisão já consta no Diário Oficial da União.
Quando aconteceu tudo aquilo no Rio de Janeiro, não poderia ter GLO. Mas aqui, ó, para evento com o nosso dinheiro, aí ele decreta GLO. E agora, gente, olhem essa notícia. Ele está furioso. E olha o que disse Trump. Trump diz que o Maduro, presidente da Venezuela, amigo de Lula, né, está com os dias contados para deixar a Venezuela. O questionamento sobre intervenções na Venezuela também ocorre após portas-aviões Gerald ser enviada ao Caribe, próximo às costas do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Nicolás Maduro está com os dias contados para deixar o governo da Venezuela. Pronunciamento feito neste domingo, dia 2, ocorre em meio à escalada de tensões entre os dois países após o governo norte-americano intensificar bombardeios em embarcações no Caribe e Trump autorizar ações letais da Agência Central de Inteligência, a CIA, em território venezuelano. Aspas, eles, Venezuela, têm nos tratado muito mal, não só em relação às drogas, eles despejam centenas de milhares de pessoas em nosso país que não queríamos, pessoas das prisões. Eles esvaziam suas prisões em nosso país, fecham aspas, declarou Trump em programa na CBS News. O líder norte-americano também respondeu se Maduro está com os dias contados para ser retirado da presidência. Aspas, eu diria que sim, acho que sim. Olhem isso, gente. Fecham aspas. Vale lembrar que o caso de Elisa Robson, que conseguiu o asilo político, é porque ela está investigando Hugo Polo Cabral. Aquele que diz que, segundo as declarações, parece que ele tem bastante provas robustas. O que aconteceu lá na Venezuela, que tem a ver também com a Colômbia, eles estavam, na verdade, dinheiro do tráfico mandado para o Brasil para financiar a campanha do PT e de Lula. Gente, ainda tem muita coisa para cair aí, viu? Segundo Elisa Robson, olha o que vai acontecer e vale lembrar que ela recebeu asilo político, o primeiro asilo político, portanto, e olha porque está investigando narcotráfico na Venezuela e Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Aí ela recebeu asilo político porque estava sendo perseguida pelo ministro Alexandre de Moraes. Foi o que disse Gustavo Gaio. Não tem nada a ver com o 8 de janeiro. E aqui, como vocês podem ver, 72% da população do Rio de Janeiro quer sim classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. Só que Lula e o Supremo não. Mas até mesmo outros países estão falando sobre isso. E olhem essa notícia. Facções brasileiras causam temor a países vizinhos que reforçam fronteiras. Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai reforçam fronteiras e intensificam cooperação contra facções brasileiras após a mega operação do Rio. A mega operação policial no Complexo do Alemão e da Penha, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, provocou ampla repercussão internacional. Com 121 mortos, incluindo 4 policiais, a ação levou a Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai a reforçarem vigilâncias nas fronteiras diante do risco de fuga de integrantes do Comando Vermelho e do primeiro comando da capital, PCC. O episódio também fez países vizinhos passarem a classificar facções brasileiras como organizações terroristas. Além disso, o governo do Rio trabalha para que os Estados Unidos passem a reconhecer o CV como organização criminosa transnacional, permitindo a cooperação direta de agências norte-americanas. A verdade é uma só, gente. Logo, logo, com certeza, Trump vai classificar. E esse é o desespero da esquerda, porque daí, sem passar pela soberania do Brasil, daria autonomia para os Estados Unidos investigar quem está por trás dessas facções criminosas. E aí, gente, o que ia ter de peixe grande caindo e o que deve ter de peixe grande desesperado, não dá nem para contar. E agora, olhem essa notícia. Grande autoridade política é assassinada. Prefeito mexicano é assassinado durante evento no Dia dos Mortos. 2 pessoas envolvidas foram presas e um dos agressores foi morto. Um prefeito do estado de Michoacán
No oeste do México, foi morto a tiros neste sábado, dia 1º, em uma praça diante de dezenas de pessoas que se reuniram para as festividades do Dia dos Mortos, disseram as autoridades. O prefeito do município de Urepã, Carlos Alberto Manzo Rodrigues, foi morto no centro histórico da cidade. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde faleceu posteriormente, segundo o procurador estadual Carlos Torres Pina, um vereador e um guarda-costa também ficaram feridos no ataque. O agressor foi morto no local, disse o secretário federal de Segurança, Omar Garcian Harfuch. A jornalista, neste domingo, dia 2, o ataque do prefeito foi realizado por um homem não identificado, que atirou nele 7 vezes, disse Garcian Harfuch. Nos últimos meses, o prefeito de Uruapã havia feito um apelo público a Sheinbaum nas redes sociais, pedindo ajuda para combater os cartéis e os grupos criminosos. Ele acusou o governador pró-governo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, e a Polícia Estadual de corrupção. Gente, como vocês podem ver, todos os países mesmo que interligados. Olha o que aconteceu no México. Infelizmente, esse prefeito foi assassinado. E porque estava denunciando corrupção de grupos, organizações criminosas, junto com polícia, cartéis. Nossa solidariedade à família. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar seu like e se inscrever no canal. Também gostaria de pedir a cada um de vocês, cada um com a sua fé, com a sua religião, com a sua crença, gente, vamos continuar orando por Bolsonaro, vamos continuar orando pela sua família, orando pelos nossos representantes, aqueles que foram eleitos democraticamente por nós, o povo brasileiro. Também vamos continuar orando pelo nosso Brasil. Só não enxerga quem não quer ver, gente. Estamos vivendo os finais dos tempos. Portanto, só Deus pode mudar a história do nosso Brasil. E é só através da oração e da fé. Porque pela fé, eu vejo Bolsonaro na cadeira de presidente, mudando a história do nosso Brasil, com metade do Senado e da Câmara de direita, colocando cada um em seu devido lugar. Quanta saudade do presidente Bolsonaro. Tenho certeza que se fosse ele, jamais ele decretaria GLO, lá como decretou o Lula para COP30. E sim nas mega operações como aconteceram no Rio de Janeiro. Eu morro de saudade do presidente Bolsonaro. E vocês, deixa aqui nos comentários. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, desejando a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Só não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Também quero agradecer a cada um de vocês que estão pedindo o restabelecimento da minha saúde, que estão orando por mim. Já estou me sentindo muito melhor e sei que é fruto das suas orações. Muito obrigada a todos e que Deus possa abençoar e prosperar o começo de semana de vocês 1000 vezes mais. Até nosso próximo encontro!